falar para os irmãos lá de oração. E é um prazer estar aqui, porque oração é algo essencial para as nossas vidas, né? Assim, infelizmente, muitos não têm essa ideia ainda, né? Essa vida que oração é algo muito importante e deve estar no viver diário do crente. Não apenas aqui, nesse momento, mas todos os dias, todas as horas, todos os instantes, nós devemos estar sempre em oração. Quando a gente estuda o ministério de Jesus, nós percebemos que Jesus, ele passou em torno de 80% do seu ministério orando, buscando, colocando diante de Deus os seus eleitos, os necessitados, os aflitos, os perdidos. Mas enfim, louvado seja Deus por você estar aqui. Glória a Deus por isso. A gente não pode se entristecer pelo fato da igreja todos não estarem aqui. Deve se alegrar, porque eu estou aqui e você está aqui. Amém. Amém. Louvado seja Deus por isso. Porque nós estamos assim, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Isso aqui é importante. Quem quiser, venha. Quem não quiser, também não tem problema. Estamos caminhando. Tá certo? E o Renan falou que é uma meditação que queria que trouxesse para vocês. E aí eu trago lá em Efésios, capítulo 4, dos versos 1 ao 16. E antes da gente ler Efésios 4, eu queria orar nesse momento, e na graça de Deus, sabedoria, enfim, entendimento, para que nessa meditação a gente possa ouvir a voz de Deus e ao mesmo tempo aplicar nas nossas vidas. Então vamos orar nesse instante. Senhor, nós te damos graças e te louvamos por esse dia. E bendizemos o Senhor, Pai, porque Tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus que está sempre presente e que não nos abandona. Mesmo que venhamos pecar, cair, tropeçar, a Tua palavra nos diz, Pai, que Tu és um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa. E nesta hora, Pai, nós queremos pedir perdão a Ti pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por aquilo que fizemos que não foi do Teu agrado. Que o Senhor nos ajude, Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E ao ouvirmos, ao escutarmos a Tua voz nesta noite, possamos aplicar aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai. No nome de Jesus Cristo. Abra nossa mente, nosso coração, e que saiamos aqui entendidos da Tua palavra, Senhor. Tudo para a Tua glória, tudo para o Teu louvor, Pai. É assim que nós oramos, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus amados, o que eu queria trazer para nós nessa meditação é sobre o padrão de Deus para a igreja. Qual é o padrão de Deus para a igreja? É interessante porque antes da gente ler o texto, eu queria contextualizar vocês, é que o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos seus irmãos de Éfeso, presos, eles se encontravam, era uma igreja que Paulo plantou, passou em torno de 2 a 3 anos ali com esses irmãos, plantando esta igreja, formando esta igreja. Depois de um tempo, Paulo é preso em Roma, e ali Paulo escreve esta carta. Paulo recebe notícias do povo desta igreja e escreve a carta, né, aos Efésios. É interessante que os teólogos, os que estudam de forma exegética esse livro, diz que Efésios é uma carta tão rica que se só tivesse ela em Romanos já era suficiente para que a gente pudesse entender todo o processo de salvação,
a ideia de que Jesus é o único, né, o suficiente Salvador. E amados, o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, nos seus 3 primeiros capítulos, Paulo apenas vai dar instruções. Paulo vai ensinar, Paulo vai justamente falar sobre as verdades fundamentais de Deus. E é interessante porque Paulo aqui, ele vai, nesses 3 primeiros capítulos, ele vai dar uma ênfase na doutrina. Paulo praticamente vai ensinar, ou melhor, ele está ensinando a estes irmãos, está doutrinando estes irmãos. Paulo está passando instruções a estes irmãos a respeito de Deus, a respeito das verdades fundamentais de Deus. Mas quando Paulo chega no capítulo 4, Paulo, ele para de dar essas instruções, Paulo para de dar, ou melhor, esses ensinamentos. E agora Paulo chega e vai dizer o seguinte: olha, tudo aquilo que eu ensinei até o momento, eu quero agora que vocês pratiquem, que vocês vivam. Praticamente, irmãos, Paulo, ele muda a sua ênfase da doutrina para o dever do cristão. E meus amados, ele sai dos princípios para a prática, da fé para o comportamento. Paulo diz basicamente: olha, agora vocês terão que viver aquilo que eu acabei de falar para vocês, a respeito das verdades fundamentais de Deus. Vocês terão que viver essa vida. E meus queridos, é interessante isso, porque Paulo, nos 3 primeiros capítulos, ele havia justamente demonstrado todas as bênçãos, honras e privilégios de ser um filho de Deus. Paulo, ele demonstrou tudo isso, e agora Paulo, ele vai justamente relembrar a estes irmãos de suas obrigações e exigências como membros da família de Deus. Paulo vai relembrar isso a esses irmãos. E aí, irmãos, o texto, ele diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Meus queridos, Paulo, ele, quando escreve agora para estes irmãos, ele está basicamente dizendo que estes devem viver de acordo
com a nova identidade e chamamento em Cristo. Vejam que Paulo, ele roga ao Senhor, ele clama ao Senhor. Paulo chega, querido, diz: olha, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Paulo, ele está chamando a atenção desses irmãos. Paulo está dando um start na vida desses irmãos. Paulo, ele está chamando a atenção para um aspecto. E Paulo, irmãos, ele pede ajuda divina para aquilo que ele vai falar para aqueles irmãos. Vejam que há na vida de Paulo, quando ele escreve rogo-vos, um sentimento profundo, um desejo profundo, um pedido profundo, uma súplica profunda por aqueles irmãos. Amados, naquela época era assim, o comum de se orar era de pé. Era de pé. Mas quando se colocava de joelhos, e vocês vão ver anteriormente que Paulo, quando ora para esses irmãos, ele se coloca de joelho, é uma demonstração de súplica, de dependência total, de desejo profundo por aquilo que ele vai pedir a Deus. E Paulo, quando ele diz: olha, irmãos, eu rogo, quando os irmãos, eles leram isso, eles entendiam que Paulo estava com um pedido profundo, um sentimento profundo diante de Deus, pedindo a Deus, dizendo assim: Deus, que estes irmãos vivam de modo digno do Evangelho. Que esses irmãos vivam de modo ou de maneira digna da vocação que receberam. E aí, amados, Paulo, ele faz essa súplica e logo depois ele vai justamente descrever algumas características dos verdadeiros cristãos ou dos verdadeiros crentes, e como estes crentes e como estes fiéis devem se comprometer, ou melhor, eles estão comprometidos com Deus, com a glória de Deus, e estes irmãos devem viver juntos, unidos. Paulo roga a Deus isso, e que esses irmãos possam viver unidos, juntos. E meus amados irmãos, Paulo ele estava preocupado com esta unidade da igreja, ao ponto de dizer para esses irmãos que a unidade da igreja é de responsabilidade de cada indivíduo fazer a sua parte, de desejar isso, dessa unidade da igreja. E essa unidade vem quando cada um faz a sua parte. E meus amados, Deus, ele dá a cada membro de sua igreja um ou mais dons para a construção do corpo. Paulo vai dizer isso. Uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, mestres. Ele vai mostrar isso. E meus queridos, o objetivo de Paulo, falando isso a esta igreja, era que esta igreja ela viesse crescer, viesse a amadurecer na fé, como também ser vigilantes contra ideias errôneas dos que ensinam engano. Por isso que Paulo, olha, não sejam como crianças, né? Não sejam como a onda, que ela surge, depois ela desaparece. Não sejam como aqueles que ficam para um lado e para cá, né? Com qualquer vento de doutrina. Paulo vai alertar esses irmãos com isso, demonstrando que, tendo esse tipo de comportamento, não há unidade na igreja, porque por ser criança, não é constante e, consequentemente, fica buscando ensinamentos em vários lugares e sendo enganado. Por isso, amados irmãos, é preciso que eu e você venhamos entender isto, que o apóstolo Paulo, ele
ele chega para esses irmãos, e isto me chama muito a atenção, quando ele pede a Deus que os irmãos, eles deveriam, ou melhor, eles devem andar de modo digno da vocação. Isso me chama a atenção, isso me leva a refletir na minha vida, e consequentemente deve levar você a refletir na sua vida. E aí vem a pergunta: será que eu estou andando de modo digno da vocação? Será? O que é então andar de modo digno da vocação para a qual foram chamados? O que Paulo está querendo dizer com isso? Porque Paulo pede de forma profunda, porque Paulo suplica a Deus isso, porque Paulo tem esse sentimento profundo de pedir a Deus isso para com os seus irmãos, dizendo: olha, eu peço que vocês andem de modo digno da vocação. O comentarista Hildikson, comentando Efésios, ele diz o seguinte sobre isso, e é interessante. Ele diz assim: ó, a conduta, ou seja, ele fala a questão de andar de modo digno da vocação. Ele diz: olha, a conduta ela deve se harmonizar com as responsabilidades que sua nova relação com Deus lhes impôs e com as bênçãos que esta vocação eficaz lhes trouxe. Basicamente, ele está dizendo que andar de modo digno da vocação é ter uma conduta onde haja uma harmonia com as responsabilidades que Deus impôs, como também com as bênçãos que esta vocação eficaz Deus nos concedeu. Ele está dizendo: olha, a sua caminhada deve ser uma caminhada de responsabilidade, como também deve ser uma bênção. E meus irmãos, uma conduta de responsabilidade é justamente o cristão caminhar crendo nos ensinamentos de Deus, crendo na palavra de Deus. Andar de modo digno da vocação com responsabilidade é confiar nas promessas de Deus, é obedecer à sua vontade, é viver a vida que Ele reservou para cada um de nós. Que bênçãos esta vocação Deus nos concedeu. A bênção da eleição, a bênção da redenção, a bênção da selagem, a bênção da vivificação, a bênção da reconciliação. Nós somos reconciliados com Ele. Andar de modo digno da vocação a qual nós fomos chamados é ter uma conduta que a responsabilidade se harmoniza com as bênçãos que Deus nos concedeu. E meus irmãos, é como se o apóstolo Paulo ele dissesse: olha, se vocês são crentes e desejam ser conhecidos como tais, então vivam como crentes. Vivam como crentes. Nós temos que viver como crentes. E queridos, a gente, quando lê isso, a gente percebe que a igreja, ela nunca teve por propósito ser apenas um prédio. Não é apenas um lugar onde
se dirigem pessoas solitárias que ouvem e saem novamente sozinhas. Mas é um lugar de comunhão. E quando a gente anda de modo digno da vocação a qual nós fomos chamados, nós passamos a entender essa comunhão que deve estar presente na igreja, que deve estar presente aqui nesse lugar, que não é apenas um prédio, não é apenas um lugar para onde as pessoas se dirigem solitárias ou saem novamente sozinhas, mas é um lugar de comunhão, onde existe verdadeira comunhão, onde os cristãos não julgam uns aos outros, onde não se agridem, onde não se devoram, onde não se provocam, onde não se tem inveja, onde não se mente, onde não se falam mal um dos outros, nem murmuram entre si. É um lugar onde todos se aceitam, onde são gentis, onde são ternos entre si, onde é um lugar que existe o perdão, onde um serve ao outro, onde eles praticam hospitalidade uns para com os outros, onde há admoestação, instrução, onde há humildade, submissão, onde há o conforto, onde um se conforta. Andar de modo digno da vocação é de grande importância para a unidade da igreja. E é isso que Paulo está falando aqui em Efésios, nesses primeiros versos. É interessante, irmãos, porque um poeta alemão chamado Henrik Heine, ele certa vez disse sobre os cristãos o seguinte: mostre-me sua vida redimida e eu posso ficar propenso a acreditar no seu Redentor. Mostre a sua vida redimida, que eu posso ficar propenso a acreditar no seu Redentor. Por isso, irmãos, Paulo, eu não vou expor todo o texto, porque não tem tempo, mas Paulo, ele mostra que para a unidade do corpo acontecer, é necessário que venhamos andar dessa forma. Porque quando nós andamos de maneira digna da vocação que recebemos, consequentemente, nós seremos humildes e dóceis, nós seremos pacientes, nós iremos suportar uns aos outros com amor, nós iremos, com todo o esforço, conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós passaremos a entender que há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nós passaremos a entender isso, queridos, que em cada um de nós é concedida a graça de Deus, conforme diz ele aqui, a medida repartida por Cristo. Cada um irá entender o seu papel, cada um irá realizar o seu papel em harmonia. E uma outra coisa que me chama a atenção quando eu leio Efésios 4 é que Paulo, ele chega e diz assim no verso 14, olha, o propósito de tudo isso que ele estava falando é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O propósito de Paulo é que nós não venhamos ser meninos e nem tampouco enganados por qualquer vento de doutrina, mas que venhamos nos firmar na palavra, no Evangelho, no Senhor. E aí, queridos, quando nós somos meninos, crianças, nós erramos.
Paulo fala, olha, antes, sigam a verdade em amor. Cresçam em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olhem para Cristo. Ele é quem é o cabeça. É Ele quem comanda. É a vontade dele que deve prevalecer na igreja. É Ele. Somente Ele. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É a mesma coisa de um corpo físico, onde cada um tem a sua função. Eu não posso jamais desvincular o meu pulmão, colocá-lo na sala e ir para a cozinha sem ele. Não tem como. Então Paulo está dizendo, olha, todos são importantes. Todos são úteis na igreja. Todos. Todos devem saber que ele concedeu uns para apóstolos, dons para profetas, para evangelistas, para pastores, para mestres, a fim de quê? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. O presente que Deus nos concede é para que a igreja dele, o corpo dele, seja edificado. O nome dele seja glorificado. O nome dele seja exaltado. Mas para isso, é preciso que eu e você venhamos a atentar para o que Paulo roga e pede. Rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Andem com responsabilidade, crendo nas bênçãos que vocês receberam: salvação, eleição, vivificação, reconciliação. Por isso, irmãos, para que isso aconteça e continue, é necessário que venhamos atentar para a nossa caminhada. Para a nossa caminhada. E aí, eu quero concluir dizendo que eu e você precisamos pensar nos nossos relacionamentos no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Tem alguma coisa impedindo? Tem alguma coisa que impede de manter unidade e comunhão? Tem alguma coisa? Se tiver, coloque diante de Deus, entregue a Jesus e peça ajuda a Ele, graça, misericórdia, e diga: Senhor, algo tem impedido, Senhor, o meu relacionamento no corpo de Cristo. Algo tem impedido. E Deus vai ajudar você, para que você possa, de fato, entender que você é útil nesse lugar, que você é útil no corpo de Cristo, que você precisa andar de modo digno da vocação. Amém, amados?